Depois do jogo entre o Santos e Leipzig, o Neymar voltou a falar da questão da renovação e olha, os torcedores estão bem preocupados. Não vou responder mais sobre isso, já falei que eu ainda não sei, então é porque eu tô pensando. Então, mão no fogo eu não ponho por ninguém, mas eu acho que seria muita sacanagem o Neymar se ele fizesse isso. Muita sacanagem. Óbvio que o lugar que a gente tá hoje não é legal pra ninguém, né? Um pouquinho de bom senso para as pessoas entenderem o que a gente quer fazer, tudo bem. Se você quer criar polêmica, fica muito fácil. A gente também sabe criar. Você vai ver no vídeo de hoje o desabafo do Sormani, o Neymar falando com a imprensa, o pai do Neymar desabafando ali na zona mista e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para dar aquela moral pro nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Perguntado sobre a sua renovação, o Neymar fez questão de dizer que não quer mais falar disso. O tempo aguentou bem os 46 minutos, tava com saudade de ser titular? Não, eu tô com saudade de jogar, né? Jogar é o mais importante pra mim. Tá dentro de campo eu me sinto bem, me sinto feliz, tô voltando aos poucos, né? Me sentindo cada vez melhor hoje. Confesso que foi a vez que eu mais me senti bem de todos os jogos desde que eu voltei da lesão. E eu tô feliz por isso. Bom, tá reencontrando chave aqui no Brasil, né, no meu país. É muito emocionante, fico muito feliz, porque foi um menino que eu conheci muito pequeno, lá no Barcelona. A gente teve o prazer de jogar junto no Paris Saint-Germain. E sempre falei pra ele que ele seria um grande ídolo, um grande craque. E eu desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo pra ele. De quinta-feira pra cá, a gente perguntou se você renovaria. Mudou alguma coisa de quinta-feira pra cá, por menos de uma semana? Não, ainda não sei. Já vou encerrar todas as perguntas até terminar, né, o jogo do dia 12. Não vou responder mais sobre isso. Já falei que eu ainda não sei, então é porque eu tô pensando. Então não adianta nada, daqui 3 dias vocês me perguntarem de novo que a resposta vai ser a mesma. Então só vou decidir isso após o dia 12. Você volta pro segundo tempo ou não? Não volto. Obrigado, Neymar. E o Sormani falou um pouquinho sobre os possíveis destinos do Neymar aqui no Brasil. Eu não acho que o Neymar vai sair do Santos para jogar no Flamengo, sinceramente. Seria muita sacanagem dele com a instituição, com a torcida e com o time que deu tudo o que ele tem hoje. Eu não acredito. Mas, você bota a mão no fogo por ele? Não, também não boto. Também não boto. Mas, acho que tudo tem um limite, entendeu? Tudo tem um limite. Então, ele deixou mais uma vez claro, não adianta perguntar para mim. A resposta vai ser sempre a mesma. Dia 12 eu vou decidir. Aí o Murilo perguntou, e como é que tá? Eu disse, estamos pensando. A impressão que me passou é que as coisas não estão bem encaminhadas, não. Porque eu tive uma informação com uma pessoa dentro do Santos, na semana passada, que estava bem encaminhado, que brevemente o Santos iria apresentar já esse novo contrato. Mas eu não senti firmeza nas palavras do Neymar. Tanto é que eu estou fazendo lembrando nessa analogia, essa comparação, que dia 12, que é o dia que ele vai dar a resposta, é o dia dos namorados. Espero que eles tenham ainda paixão pelo Santos. Mas eu não senti firmeza. Você sentiu? Eu não senti. Eu não senti. Agora, aí fica a pergunta, para onde ele vai? Para onde ele vai? Se ele não renovar com o Santos? O Boto, que é o gerente de futebol do Flamengo, eu vi um vídeo dele no Instagram, a torcida do Flamengo perguntou do Cristiano Ronaldo, aí alguém perguntou, o Boto, e o Neymar? Ele pegou e fez assim, não tem lugar para ele no Flamengo. No Palmeiras tem? Também não tem. A Leila não quer e nem o Abel. Botafogo, aí eu já não tenho informação. Fluminense, eu também não tenho informação. Mas Palmeiras e Flamengo, esquece, ele não vai jogar. Ele não vai jogar. Entendeu? Agora, o Fluminense e o Botafogo estão no Rio. O Flamengo também. O Palmeiras está em São Paulo. Tem a rivalidade. Ainda mais recente. O Santos se tornou um freguês de caderneta recente do Palmeiras. Sempre foi difícil ganhar do Palmeiras. Agora, então, é impossível. Não ganha mais. Consegue ganhar nem para o ímpar. Então, eu acho difícil que ele vá para o Palmeiras. A própria Leila Pereira e o Abel já disseram que não querem. O Flamengo, o Boto disse que não quer. Resta aí o Fluminense e o Botafogo. Será que ele iria para lá? Mão no fogo eu não ponho por ninguém. Mas eu acho que seria muita sacanagem o Neymar se ele fizesse isso. Muita sacanagem. Na zona mista, foi a vez do pai do Neymar falar sobre o projeto no Santos e a continuidade ou não do jogador no Peixão. Interessa a família de vocês? Sabe? Santos, isso... Você já viu isso sair da nossa boca? Não, pergunta se isso interessa ou se isso claro nem faz parte do projeto. Claro que não. Eu não acredito em SAF.
a SAF, se for para uma administração organizada, ou melhor falando assim, profissional, eu acredito. Não só para se você trazer um investidor. No Brasil, o investidor que entrar numa SAF no Brasil, ele precisa do dinheiro dele de volta e a curto prazo. Fora na Europa, qualquer SAF ou o cara que entra investindo, ele só quer posicionamento. Não precisa do dinheiro dele de volta. Se posiciona para escalonar as coisas, é diferente. Aqui no Brasil, o cara que colocar dinheiro, ele precisa recuperar a sua receita. Isso precisa ser a curto prazo e ninguém vai fazer isso. Ninguém vai sair rasgando dinheiro, injetando dinheiro no clube se não tiver retorno. A vocês não interessa caso? Não, se a SAF se virar, se o Santos virar a SAF, mas tiver um ambiente profissional para que tenha uma gerência profissional, aí eu acredito SAF dessa forma. Obrigado. Neymar, obrigado. A renovação aconteceria de uma maneira natural. Mas a gente não poderia correr risco. Eu não poderia levar esse risco para o Santos. Quando vocês interpretam o contrato de 5 meses, eu poderia muito bem falar assim, eu quero um contrato de 3 anos e jogaria toda a responsabilidade para o Santos e o Santos estaria devendo um contrato de 3 anos para mim, a gente ficava de mão cruzada. A gente não veio para isso. A gente veio demonstrar uma solidariedade ao Santos naquele momento. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo para trazer apoiadores, patrocinadores. Foi o que aconteceu. E o Neymar, junto com o Santos, se restabelecer aqui. A gente poderia ter escolhido qualquer outro clube, ou mesmo o Santos Futebol Clube, e falar, eu quero um contrato de 3 ou 5 anos. E sentar em cima do contrato, gente. Não é isso. O risco ficou todo para nós. E ficou tudo para o Neymar. Entendeu? Mas se o Neymar não se recuperar, o que a gente vai fazer com o segundo semestre dele? Olha os riscos que a gente está correndo. Então, as pessoas analisam pelo tema muito ruim. É muito difícil você explicar para quem não quer entender. O Santos está com um projeto de reestruturação, tanto de fora para dentro. Isso precisa acontecer. A gente está fazendo o possível para que o Santos se coloque num momento de poder realmente entregar isso dentro de campo. Isso vai acontecer. Tenha paciência. Futebol não é feito da noite pro dia, não é pão, gente, que a gente volta a passar. Mas da renovação, verificar por mais tempo, isso continua na mesma. A impressão é que o tom era mais otimista e agora é mais cauteloso. Não é mais cauteloso, sempre foi o mesmo. Se você olhar, sempre foi o mesmo. É um contrato de 5 meses, gente. Pra gente ver o que vai acontecer. Deixa esse risco para nós, deixa esse risco para o Neymar e para nós como gestor da carreira dele. Nós ficamos com todos os riscos. Você falou sobre o Neymar estar forte. Se você me permite perguntar e poder dar mais detalhes desse retorno dele após essa segunda lesão, porque a primeira, infelizmente, a gente viu que ele sentiu logo na volta. Dessa vez ele realmente aparenta estar se divertindo, como foi hoje, e mais forte de fato. Você pode dar mais alguns detalhes dessa situação de recuperação dele? Ele está 100%, cabeça, psicológico? Essas lesões já eram esperadas. A gente sabia que a inatividade que ele tinha durante um tempo, a gente sabia que ele precisava o quê? De minutagens, de entrar em campo, de forçar alguma situação para a gente ver como reagiu o corpo dele, pelo tempo de inatividade que isso ia acontecer. O Neymar nunca teve lesão muscular. Todas as lesões que ele teve foram traumas, impactos, choques, empurrões, então, mas nunca lesões musculares. As lesões musculares estão vindo agora porque vem recorrente de um tempo gigantesco de inatividade. E a gente sabe que isso ia acontecer. E quem está no futebol sabe que isso vai acontecer. É só o Neymar que está tendo lesões musculares? Não, gente. Imagina o cara que está muito tempo sem inatividade. Nós temos jogadores que estão afastados por lesões musculares. Entendeu? Então, não mistura as coisas. É necessário a gente fazer esse tempo e retirar. O Neymar é um jogador muito intenso. Ele não se poupa dentro de campo. Ele quer estar toda hora com a bola, ele quer estar toda hora disputando. E a gente precisa fazer um trabalho de colocá-lo e saber tirá-lo. De colocar e saber tirá-lo. Isso, a equipe do Santos, o departamento médico está sabendo fazer isso e a gente vai ter que, mesmo contra a vontade dele, porque por ele estaria em campo toda hora jogando. Mas a gente não podemos deixar, porque a gente sabe que o segundo semestre é a coisa mais importante na vida e na carreira do meu filho.
Você falou, está no clube que é da nossa família, no clube que meu filho despontou no cenário de futebol. Então estamos tranquilos quanto a isso. Quem está incomodado com isso é uma parte da imprensa, não é a gente não. Porque em nenhum momento você viu sair da nossa boca alguma palavra nesse sentido. Essas narrativas não são nossas. Então a gente está respondendo narrativa de outros. Quando você fala de alguma coisa disso, pergunta para quem coloca essa narrativa na mesa, não a nossa. Você não ouviu isso da nossa boca. Pelo contrário, o que o Neymar disse, chega um jornalista pra gente, tá perdendo o jogo. Saiu de uma desclassificação da Copa do Brasil. Aí a primeira pergunta do cara, você vai renovar? Pô, pelo amor de Deus, né? Então falta um pouquinho de bom senso para as pessoas entenderem o que a gente quer fazer. Tudo bem, se você quer criar polêmica, fica muito fácil. A gente também sabe criar. Mas, então, a resposta foi o quê? Não, cara, não resolvemos nada porque o contrato do Neymar termina. E não foi discutido ainda a renovação, porque a renovação depende de N fatores. Neymar, você pode explicar quais são esses fatores? O que é considerado para poder garantir essa renovação, por favor? O que você acha que é considerado? Não sei, é a minha pergunta. Então, você vai fazer uma pergunta sem saber onde você quer chegar com ela. Quais são os fatores que são levados em consideração para a renovação do contrato? Quais os fatores de renovação? O Santos vai querer, eu não falei para você, falta um pouquinho de sabedoria sua. Se eu estou falando para você que os riscos são nossos, que o contrato acaba 30 de junho, o Santos tem toda a liberdade de aceitar o Neymar ou não. De dizer assim, não, nós queremos renovar ou não. E qual é a renovação que o Santos tem? O Santos tem condição de abrigar o Neymar e de continuar com o Neymar até o final. Esses 5 meses, tudo bem. A gente fez de tudo para ajudar o Santos Futebol Clube a que não onerasse o clube. E fizemos a nossa parte. Pelo contrário, trouxemos receita para o Santos. Não oneramos o clube. Por mais que as pessoas podem falar quanto custou o salário do Neymar, você tem a certeza que nós conseguimos fazer com que não onerasse o clube. Pelo contrário, a gente trouxe visibilidade para o clube e receita para o clube. Agora, cabe ao Santos administrar isso, não somos nós que vamos administrar isso aí. Eu não faço parte da administração financeira do Santos. O Santos tem suas responsabilidades financeiras e tem que ver como vai fazer isso. Agora, se o Santos tem dívida e paga essas receitas com o que a gente está colocando, é outro problema. Agora, a gente precisa saber se o Santos tem estrutura para abrigar o Neymar. Entendeu? Então, não parte da gente dizer se a gente tem suficiência para isso. Para poder dizer, ó, claro que agora o Neymar tem mercado. Pergunta, tem mercado. Ô Neymar, você falou em reestruturação do Santos. E o quanto você tem tentado ajudar ao máximo, fora de campo e até mesmo dentro com o Marcelo Teixeira. O torcedor está muito preocupado, né? Você, hoje, vendo esse Santos, o Neymar tentando ajudar, fica preocupado também com a condição dele dentro da temporada? A temporada praticamente começou para o Santos. A gente tem que analisar, o Santos veio da segunda divisão, gente. E a gente já quer o Santos agora ganhando títulos. Não, o clube está se reestruturando. E se você não começar de fora para dentro, as coisas não vão acontecer dentro de campo. A gente tem que ter paciência, a gente sabe que não é fácil o momento que o Santos está passando, mas a gente viu que o Santos chegou numa semifinal de Paulista, com um time que tinha recém saído da segunda divisão. E esteve, né, no palco durante os quatro grandes. Então a gente não pode reclamar do projeto que foi feito no Campeonato Paulista. Aconteceu, não deu para ele levar o título, mas o Santos fez uma grande campanha, dentro das possibilidades. E agora nós estamos no Brasileiro. Isso vai acontecer. O segundo semestre está aí para que as coisas possam, o Santos refletir da melhor maneira possível e encaixar. As coisas vão acontecer, mas você precisa ter paciência. Isso não é um projeto que de um dia para o outro você vai entregar para a torcida títulos e outras coisas mais dessa forma. Vai ser devagar. Tem que trabalhar, arregaçar a manga, trabalhar, começar uma reestruturação da base, tentar ajudar o clube a entrar no cenário, a autoestima voltar. Precisa fazer, mas precisa trabalhar, precisa arregaçar as mangas. Precisa dar dignidade para as pessoas que trabalham dentro do clube, para os atletas. Isso
precisa acontecer, e está acontecendo. Mas isso não é de um dia para o outro. E isso precisa de receita, precisa de dinheiro. Por isso a gente foi atrás de parceiros. O Santos encontrou vários parceiros para isso acontecer. E está acontecendo. Agora, o resultado dentro de campo depende de muitos fatores. Isso não vem. O resultado de campo que está acontecendo com o Santos agora não é desse momento. Isso vem já a longo prazo, gente. O Santos acaba de sair de uma equipe de segunda divisão. E está agora tentando, se você olhar na tabela, todas as equipes que saíram da segunda divisão ali, pode olhar que está todo mundo na mesma coisa, na mesma faixa de negócio, a não ser o Ceará, eu acho, que é o único que se reestruturou lá atrás. Então, mas o Mirassol já estava há muito tempo. Mas estava na segunda. Quando? Então, mas está ali, ó, na mesma coisa que a gente, se olhar, quantos pontos está o Mirassol? Então pronto, só tem quanto? Então, mais 3 jogos aí, acabou, vai estar todo mundo igual, na mesma coisa. Um evento... O Neymar também falou na zona mista. Seu pai passou pela gente, falou que está muito forte e deu pra notar que você se divertiu. Então, queria saber como está a sua parte psicológica, física desse retorno após a lesão. O psicológico está muito bem, graças a Deus. Se eu não estivesse bem, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Não, mas fisicamente estou me sentindo cada vez melhor. Hoje foi um jogo que eu me senti melhor, né, desses últimos que eu voltei. Foi que eu joguei mais tempo também. Então é isso aí aos poucos, ganhando ritmo. Aí eu vou ficar cada vez melhor. O Neymar, queria saber um pouco dessa sua liderança dentro de campo, né? A gente que está vendo todos os jogos em loco ali, você voltando, um cara mais experiente daquele Neymar que a gente conheceu lá no passado e que chama atenção, vai para dentro dos caras para cobrar. Como é que tem sido isso para você, essa liderança, para tentar fazer esse elenco responder tecnicamente, né? Porque o Santos vive um mau momento na temporada. Minha liderança é técnica, né? Sempre foi, desde quando eu comecei a me firmar no Santos, né? Não só no Santos, como na seleção brasileira, Paris Saint-Germain, Al Hilal, enfim, todos os times que eu passei, Barcelona também. Então, minha liderança sempre foi técnica. Óbvio que hoje, por ter mais experiência, tem coisas que eu falo, que escutam mais. E isso é bom, acho que eu, quando tinha idades mais jovens, ou até mesmo os mais jovens escutavam, então é bom porque você vai aprendendo, né? Não é porque eu tenho 33 anos, eu sei de tudo, que eu sempre tenho razão, não, eu tô aprendendo também, então todo mundo ter a mesma consciência, né, pra gente seguir melhorando junto. Pela tua experiência, você acha que o Santos vive só pela questão da experiência, o Santos faltam 2 jogos, o torcedor está com medo de rebaixamento. Pela tua experiência, acho que o Santos consegue hoje sair, pelo menos antes da parada do Mundial, dessa situação incômoda? Com certeza, a gente tem elenco para isso. Óbvio que o lugar que a gente está hoje não é legal para ninguém, né? Os torcedores estão chateados, estão bravos de estar vivendo, né, isso novamente, e nós jogadores mais ainda, porque a gente sabe do elenco que a gente sabe dos jogadores que a gente tem, que não é para estar nessa situação, com certeza, mas depende de nós, porque eu falei da outra vez, depende somente dos jogadores, né? Por mais que os torcedores fiquem nervosos, bravos, eles não vão entrar em campo para solucionar nada. Então somos nós aqui que tem que ter vergonha na cara e jogar o futebol que a gente sabe. Se todo mundo joga o futebol que a gente sabe, com certeza o Santos pode estar lá em cima. Eu não vi o jogo, eu só caí um pouquinho mais pelas pontas. Para falar quando será feita essa participação? Eu dei um prazo? No dia 12 de julho. Isso sim, eu falei que ia falar isso depois. Isso. A minha pergunta não vou. A minha dúvida é, por que essa data? Simplesmente porque é o último jogo e depois vai ter o parão, né? O meu contrato é dia 30 de junho. Então até lá eu não vou falar nada. Você recebeu alguma outra proposta? Tá bom, desculpa. Tá bom, bom trabalho. Valeu, Neymar, obrigado. Mas aí, torcedor, eu quero saber de você. Você acha melhor o Neymar ficar? Deve renovar com o Santos? Ou ele vai embora? E se for, pra onde vai o Neymar? Comenta aí, quero saber a sua opinião. E não esquece do like no vídeo, hein?